Oi, gente, Wagner aqui. Essa é a aula 7 do módulo Explorando Python e nela a gente vai aprender um básico sobre dados de entrada. Bem, pessoal, eu já estou com o VS Code aberto na pasta que eu estou trabalhando com os nossos projetos e programas. Vou criar um novo arquivo aqui, vou chamar de aula 07 dados de entrada.py. Pronto, então eu vou ensinar aqui a vocês como fazer com que usuários do programa, sejam vocês mesmos ou outra pessoa, forneça dados para o programa executar procedimentos, executar cálculos. E vou também mostrar como rodar o teu programa a partir do PowerShell do Windows ou do terminal do Linux, que é equivalente. Então vamos lá, na primeira linha aqui, vou mostrar como é a função, como é a chamada da função para pedir ao usuário do programa dados de entrada. A função é a função input, parênteses, ela parece muito com a função print, no sentido de que você pode passar um texto para ela, ser impresso na tela. Esse texto vai servir como instrução sobre o dado que você quer de entrada. Vou colocar aqui, entre seu texto. Dois pontos, vou deixar um espaço para quando ele rodar, ter um espaço entre a entrada e esse texto que ele está imprimindo. Para rodar, como eu já mostrei para vocês, não vou rodar pelo Code Runner do VS Code, porque lá não dá para fornecer dados de entrada, eu vou rodar pelo terminal aqui do VS Code. Se ele não estiver aberto, você pode em exibir terminal, que ele vai abrir essa tela. Aqui embaixo você digita Python e o nome do seu programa, que é aula 07. Quando você começar a digitar, se você der um tab, ele vai reconhecer e vai completar por você o programa, o nome do programa. Aí você aperta Enter para rodar, ele pede, fica esperando você entrar com o seu dado e exibe na tela o texto que você escreveu na função input. Então aqui você pode digitar qualquer coisa que você queira, o programa vai receber esse dado. Como eu não implementei mais nada no programa além da função de entrada, ele não vai executar nenhuma função, certo? Mas aí você pode, por exemplo, usar esse dado fornecido pelo usuário. De que forma você passa para uma variável o resultado dessa função input. Por exemplo, você pode digitar aqui no início, dado igual, deixa eu colocar tudo minúsculo aqui, dado igual, deixa eu até aumentar essa letra também para ficar mais fácil de vocês verem, pronto. Dado igual input, dentro do input o texto que vai dar instrução para o usuário e pronto. Aqui embaixo eu vou pedir para imprimir esse dado. Salvar, vou aqui embaixo rodar, aperto para cima, já que eu acabei de executar esse código. Ele pede para entrar o texto, eu vou digitar aqui Python, e o resultado é que ele imprime o meu texto assim como está pedido aqui. Você pode, por exemplo, para tornar isso um pouco mais funcional, pedir ao usuário para entrar com o seu nome. Aqui você imprime um texto do tipo seu nome é, espaço, vírgula, e o dado entrado pelo usuário. Salvo, executa aqui embaixo. Entre com seu nome, digito aqui o nome. Ele deu um erro de nome, por quê? Porque eu não alterei essa variável aqui, dado. A nova variável, na verdade, é nome. Isso aqui deve ser nome também. Então, pronto. Agora ele vai rodar corretamente. Entre com seu nome, eu digito aqui o meu nome, embaixo ele imprime, seu nome é Wagner. Esse dado de entrada também pode ser valores matemáticos, números. Por exemplo, se você quiser criar um programa que ele retorna o quadrado de um número. A gente vai aqui, número ou base, igual a input. Vou escrever digite um número. E embaixo eu vou colocar print
base, que é o número que vai ser de entrada. Vou colocar um texto aqui com 2 expoentes. Para você fazer isso no seu teclado, você procura a tecla Alt GR e depois aperta o 2. Vou colocar um igual do lado, mais uma vírgula para entrar o último dado aqui, que vai ser base, asterisco, asterisco, 2. E aí fica base ao quadrado. Vou salvar, rodar o programa. Pronto, aqui ele pede para digitar o número. Veja que quando eu digitar, ele vai aparecer o número colado ao lado. Se eu apertar um espaço, esse espaço vai virar um dado de entrada. Então eu vou apertar Ctrl C para corrigir isso, encerrar a execução do programa e vou alterar isso aqui, colocando 2 pontos e um espaço. Salvo, aqui embaixo eu aperto para cima, rodo novamente, aí aparece um pouco melhor a estética dessa frase aqui de instrução do programa. Então, por exemplo, se a gente quiser o quadrado do número 2, a gente coloca um 2 e aperta Enter. Só que vai aparecer um erro aqui, um erro de tipo, olha só. Por quê? Não é suportado um operando do tipo expoente para uma potência, nesse tipo aqui de caractere. Por quê? O dado de entrada aqui na base é, por padrão, um caractere, um string. E não dá para realizar essas operações em strings. Então, como é que a gente faz para contornar esse erro? A gente pega e causa com que essa variável base, que vai ser recebida aqui como texto, se transforme num float, num número real. Então, digito float, a função float, e dentro desse argumento aqui da função, eu escrevo base. Pronto. Então, o que vai acontecer aqui? O usuário vai fornecer um número que vai ser passado para essa variável base, só que vai ser passado em forma de texto. Na linha 5, a base vai ser transformada em um número de verdade, em um float, um número real. E aqui eu imprimo o resultado. Salvo, aqui embaixo, no terminal eu rodo o programa, aperto 2, dou Enter, ele apresenta o resultado para a gente. 2 ao quadrado igual a 4. Você não precisa modificar teu programa para mudar o número que você vai levar ao quadrado, basta rodar novamente e escolher outro número, por exemplo, 8, vai aparecer o resultado aqui embaixo. Vou fechar por um momento esse terminal agora, vou mostrar para vocês como a gente executa a partir da pasta. Você vai na pasta, abre ela no terminal, no Windows PowerShell, deixa em propriedades aumentar a fonte aqui para vocês. Pronto, diminui só um pouco a tela. Então aqui a gente vai digitar Python, está desconfigurado aqui, deixa eu dar um clear para limpar a tela, pronto. Python, agora o programa, aula 07, vou dar um tab para ele completar automaticamente e aparece aqui na tela o resultado do programa. O programa agora está em execução, está esperando o usuário fornecer uma entrada, digitar um número, por exemplo, 12, aperto Enter e aparece o resultado aqui. Então essa é uma outra forma de executar o programa. Você não precisa executar pelo VS Code. Se você não gostar daquele terminal, você pode executar por aqui também. Vou dar mais um exemplo de entrada de dados, como a gente trabalharia agora usando textos, por exemplo. Deixa eu comentar essas linhas todas. Só essa aqui. Então, criar aqui um programa com exemplo de um tipo que ele retorna o tamanho, o número de caracteres em um texto de entrada. Por exemplo, vou chamar essa minha entrada aqui, meu dado de entrada de texto. O texto recebe input e digitar aqui dentro, entre com seu texto. 2 pontos, um espaço. Aqui embaixo eu vou digitar tamanho igual a... Aí para saber o número de caracteres tem a função intrínseca do Python, que é len. Ela, dentro do argumento dela, recebe a variável que é um texto. Vou pegar essa variável aqui, copiar e colar aqui. E aqui embaixo eu vou pedir para imprimir o resultado. Da seguinte forma.
número de caracteres igual, espaço, e aqui do lado eu coloco o tamanho. Salvo. Vou abrir o terminal agora, puxar o terminal para cá, executar Python, aula 07, vou dar um tab para ele completar, Enter, ele pede para entrar com texto, você pode digitar o texto que quiser aqui, com espaços ou sem, dou um Enter, ele dá o resultado com o número de caracteres digitado. E para finalizar, vou mostrar uma outra forma de imprimir isso daqui, eu já mostrei anteriormente, utilizando a F-String. Vou até criar um comentário aqui nesse programa e escrever utilizando F-String. Vou comentar esse print aqui de cima. E aqui embaixo eu vou criar print. Agora a frase vai ser um F-String. Toda F-String começa com a letra F, depois um conjunto de aspas, pode ser aspas duplas ou simples, e agora o texto. Vou escrever seu texto tem, aqui tem que ser o resultado do tamanho de caracteres do texto. Vou colocar um conjunto de chaves, vou copiar a variável tamanho, que contém um número de caracteres, digitar aqui dentro desse conjunto de chaves. Então vai ser o seu texto tem, esse resultado aqui, vou dar espaço, digitar caracteres. Então ele vai imprimir, como resultado desse print, a frase seu texto tem um número bem aqui, caracteres. Então vamos ver o resultado, vou salvar, vou dar um espaço aqui no final, salvar, puxar aqui o terminal e rodar novamente. Entre com seu texto, você pode digitar mais uma vez o texto que quiser, você só não pode incluir Enter, porque assim que você digitar um Enter, o resultado é que ele vai já executar o cálculo do tamanho do texto em caracteres. Então veja aqui, a frase impressa foi: seu texto tem 107 caracteres, assim como estava previsto para a nossa F-String aqui embaixo exibir para a gente. Então é isso, pessoal, espero que tenha ficado claro. Por qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou então lá no mural do Google Sala de Aula. Bons estudos e boa prática!